No mundo da sobrevivência, a tragédia de uma vítima é contemplada por alguns espectadores mais precavidos. O processo de seleção natural dotou os predadores de estratégias surpreendentes para capturar suas presas. No entanto, esse mesmo processo de evolução dotou até mesmo as presas com possibilidades iguais de escapar das garras da morte. Vida selvagem, camuflagem de sobrevivência. O pequeno laio parece não notar o cação-anjo que, camuflado, se esconde à espera de sua vítima. Mas o predador abocanhou mais do que podia devorar. Embora pareça morto, expulso pela tosse do cação-anjo, o laio está ileso. O predador foi, de certa forma, derrotado por sua presa, aparentemente inofensiva. O cação-anjo continua faminto, mas agora também está mais esperto. Como o peixe menor conseguiu sobreviver? Suas espinhas, estrategicamente situadas nas barbatanas dorsais, deixaram uma marca indelével no cação-anjo quando este fechava suas mandíbulas no seu suposto jantar. A batalha evolutiva entre o predador e sua presa não acaba. Em algumas vezes favorece o predador, em outras a presa. Algumas vezes a evolução outorga ao predador um árdio óbvio. No caso da cascavel, seu triunfo não é a cauda. Nesse enfrentamento, o rato não se dá conta de que está sendo rastreado pelo mortal ofídio. Esse primitivo sistema de ataque, com receptores sensíveis ao calor entre os olhos e os orifícios nasais, permitem-lhe localizar seu objetivo com maior precisão que o tato, a visão ou o olfato. São imagens formadas pelo calor da presa que chega aos seus receptores. Essa informação serve para localizar a sua presa com uma precisão implacável. Localizada a presa, a cascavel lança o seu veneno pelos dentes caninos que saltam durante o ataque, matando a presa quase que imediatamente. A moderna maquinária bélica desenvolveu processos semelhantes. A pressão recai tanto sobre o predador como sobre a presa. Os sistemas de ataque e defesa se aperfeiçoam incessantemente na batalha pela sobrevivência. Os mísseis detectores de calor funcionam com base nos mesmos princípios que o sistema de ataque da cascavel. Como no mundo animal, a sobrevivência é a que suporta maior pressão. O predador pode se dar o luxo de falhar e voltar à luta outro dia. A presa que cometer um erro morrerá.
Alguns pilotos usam equipamentos de ajuda especial em seus visores. Seu capacete parece-se ao morcego cabeça de ferradura, que utiliza um sistema ultrassom para encontrar alimento. Esse morcego atua como um radar, emitindo sons de alta frequência que são decodificados no seu cérebro ao rebaterem nos objetos. Muitas mariposas não podem escapar ao sofisticado equipamento do morcego, pagando caro por terem um sistema de defesa menos avançado. No entanto, o sistema de ataque do morcego não é infalível. Algumas mariposas desenvolveram táticas capazes de iludir os seus predadores. Essa mariposa tem ouvidos especiais que percebem a vibração do morcego. Quando esse se move, a mariposa reage como uma ação evasiva, deixando-se cair como se fosse uma pena. As técnicas de sobrevivência na natureza são muitas, das simples às complexas. Uma das estratégias de sobrevivência dos pequenos gálagos africanos é buscar comida durante a noite. Sua excelente vista noturna confere-lhe uma margem de vantagem como predador. O gálago tem seus próprios inimigos que também podem ver no escuro. Quando perseguido, suas potentes garras são seus salva-vidas, propulsando-o à segurança de um refúgio na árvore. Poucos predadores podem lhe alcançar. O risco de ser atacado obriga muitos animais a mudar seu estilo de vida. Estas cabras montanhesas poderiam encontrar melhores pastos na montanha, mas seriam mais vulneráveis a predadores como os ursos. Bastante adaptadas aos terrenos inclinados, aprendem a mover-se sobre as escarpas montanhosas, longe de seus predadores menos ágeis. Tanto o clima como o tipo de terreno têm um papel importante na adaptação dos animais. Nos locais de temperaturas rigorosas, os animais devem estar preparados para as exigências do meio ambiente. A plumagem do lagópedo torna-o praticamente invisível aos seus predadores. A translucidez de suas penas, devido a minúsculas bolsas de ar, funcionam como uma vestimenta de fibras microscópicas que o mantém aquecido do rigoroso frio das montanhas. As longas penas nas patas dessa ave funcionam como sapatos próprios para a neve, enquanto suas penas proporcionam uma eficiente camuflagem. Aqui estão escondidas ao menos 5 aves. Quando a neve desaparece, a plumagem de inverno do lagópedo cai.
Seu traje adequa-se ao verão e ao seu habitat. Já os jovens lagópedos precisam de uma camuflagem especial. Como não podem voar como os adultos, necessitam se proteger nos momentos de maior perigo, escondendo-se entre pedras, musgos e flores silvestres. A camuflagem é praticamente toda a sua proteção em meio a rochas escarpadas da costa do Pacífico, no noroeste norte-americano. As crias da maioria das espécies estão especialmente expostas ao perigo. A fêmea do veado mula deve vigiar seus filhotes de perto. Não apenas constituem um alvo fácil para seus predadores, como também as fêmeas tornam-se mais vulneráveis junto às suas crias. O perigo pode surgir de qualquer lugar. Quando um predador se aproxima, uma mãe não tem outra alternativa que tentar ocultar suas crias. Sua tática consiste em separá-las, evitando assim o risco de perdê-las todas de uma vez. Cuidadosamente escondidas, bem camufladas e sem exalar praticamente nenhum tipo de cheiro, os filhotes contam com uma tripla linha defensiva. A imobilidade é fundamental para o sucesso da camuflagem. Qualquer movimento pode se transformar em uma revelação mortal. Um sistema ainda mais desenvolvido pode ser encontrado entre as folhas de um carvalho, que serve de residência a diversas espécies de pássaros e a uma pequena mariposa, a qual, na primavera, põe os ovos na face inferior das folhas, onde há menos possibilidade de serem descobertos por um predador faminto. Quando as lagartas saem, iniciam sua traiçoeira viagem. Aquelas que sobrevivem dirigem-se diretamente aos brotos do carvalho, chamados amentílios. Enquanto se alimentam dos amentílios, absorvem substâncias químicas que desencadeiam uma importante transformação no seu interior. A lagarta transforma-se quase literalmente no que come, pois mimetiza-se, adotando até os movimentos de vai e vem que a brisa primaveril causa nos amentílios. Este disfarce permite a muitas lagartas amadurecerem a salvo das aves predatórias. Mas a história segue. No verão, nasce outra geração de lagartas. Os amentílios já caíram e as lagartas alimentam-se, então, de folhas. As substâncias químicas presentes na folhagem são diferentes das presentes nos amentílios, provocando uma reação diferente. Desta vez, as lagartas adquirem o aspecto de pequenos ramos. A pressão seletiva exercida pelos predadores é a única responsável por esta surpreendente atividade que permite às lagartas sobreviverem e poderem reiniciar o processo no ano seguinte. A pressão da seleção natural é uma força que dá forma a toda a natureza. Todos os indivíduos que vivem para se reproduzirem transmitem seus truques sutis às gerações posteriores. Esta é a essência da evolução. Como norma geral, quanto mais integrado ao meio ambiente, maiores as possibilidades de sobrevivência. As combinações genéticas que resultaram nessa camuflagem são o produto de um número incalculável de erros e acertos.
A evolução é um processo de experimentação em que se modelam os indivíduos a fim de responderem da melhor maneira possível às exigências do seu meio ambiente. Apenas a pressão seletiva, o processo natural de quem viverá ou não, conduz as espécies à evolução. Considerando a imensa quantidade de seres que existiram durante anos, criando uma grande diversidade de estilos e formas de vida, constatamos que não se trata de um milagre, mas de uma consequência da evolução. As adaptações costumam ser bastante específicas. Um louva-a-Deus parece fora de lugar no solo da floresta, como presa fácil para qualquer predador. Mas quando o louva-a-Deus chega à orquídea asiática, mimetiza-se, assemelhando-se de tal forma ao meio que outros insetos buscam o néctar em seu corpo. Aqueles que o fazem podem pagar com a vida. Os uniformes paragens do deserto parecem oferecer pouca proteção aos animais. Mas mesmo aqui, a seleção natural produziu algumas adaptações realmente eficazes. A víbora do deserto pode ficar praticamente invisível quando se enterra na areia à espera de uma presa. O lagarto não pode competir com a serpente.
Da areia das dunas do deserto às areias dos leitos dos oceanos, o processo evolutivo é o mesmo. O linguado de Moisés aproveita o substrato arenoso do fundo do mar para desaparecer. Somente seus olhos, que têm o aspecto de torres, permanecem visíveis para observar o possível alimento. Seu aspecto plano pode ser pouco comum, mas é bastante funcional nesse meio. Em um tipo de habitat marinho diferente, as criaturas adaptaram-se de outra maneira, ocultando-se entre os leitos de algas dos sargassos. Ao longo de milênios, mimetismos estranhos deram-se tanto para o predador como para a presa. Esse camarão adaptou-se ao seu meio. O peixe-alga, no entanto, é um dos melhores exemplos de camuflagem eficiente, predando rapidamente o camarão. Outras criaturas marinhas são menos passivas quanto ao seu disfarce e tomam suas próprias iniciativas. O caranguejo não sofreu uma alteração significativa, mas sabe como utilizar elementos do seu meio ambiente para confundir-se facilmente com o meio. No mundo da camuflagem, este caranguejo é um especialista. Acaba de se camuflar com as células de anêmona, como estas, que por serem urticantes, lhe oferece uma proteção extra. Este caranguejo decorador confecciona o seu disfarce com uma precisão perfeita. Extraindo e modelando minuciosamente uma porção de esponja, o caranguejo a coloca em suas costas com a ajuda de um par de patas especialmente desenvolvidas sobre o dorso da sua carapaça. Seu novo aspecto permite-lhe não atrair a atenção de seus predadores. Nem todos os animais necessitam disfarce. Alguns parecem mesmo querer anunciar a sua presença. No entanto, também essa atitude tem um porquê.
Essas criaturas exibem-se em uma clara e evidente advertência, mas com cores que normalmente representam um sinal de perigo. As lagartas transformam-se em venenosas graças às substâncias das plantas que devoram ferozmente. Sua coloração chamativa adverte para o perigo, um aviso para que os predadores se mantenham à distância. Mas como os animais podem compreender que as cores podem significar perigo? A maioria descobre de modo mais difícil. Esta joaninha está a ponto de passar por uma prova de fogo. O jovem fazão ainda não comeu nenhuma joaninha, mas logo descobre a substância nociva segregada pelo inseto. Depois disso, o fazão se manterá à margem dos insetos vermelhos e pretos. Na linha evolutiva, algo sempre se perde e algo se ganha. As cores de advertência da joaninha não representam nenhum obstáculo para esta vespa parasita. Aproxima-se como um espadachim disposto para a batalha. No entanto, o que mais parece um agulhão é, na realidade, um depositário de ovos. A vespa deposita um único ovo no interior da joaninha. Após algumas semanas, o ovo eclode. À medida que a larva da vespa cresce, a joaninha é devorada de dentro para fora. Com o tempo, a posse alienígena completa-se. A vespa madura emerge do casulo que se havia fixado em seu hóspede, agora morto. As fêmeas adultas buscarão outras joaninhas com pouca sorte. Um casal de carriças do brejo construiu um ninho no que parece ser um lugar seguro. Entrelaçado entre frágeis talos no centro do pântano, poucos predadores poderiam alcançar o ninho. Uma figura aproxima-se ameaçadora. Um cuco espera o momento oportuno. Quando a carriça afasta-se voando, o cuco não perde tempo. Em alguns segundos, substitui o ovo da carriça por um dos seus, visivelmente maior. Surpreendentemente, a carriça não nota a mudança e incuba satisfeita o ovo acrescentado.
Seu rápido desenvolvimento garante que o ovo do cuco ecloda primeiro, atuando instintivamente para eliminar a competição. Seguro e com a atenção exclusiva dos seus pais adotivos, alimenta-se voraz enquanto cresce rapidamente. Em apenas poucos dias, as carriças, agora adultas, veem-se sobrepassadas, ainda que continuem sem perceber a mudança ocorrida. Nos dias antes do cuco abandonar o ninho, acredita-se que a sua fêmea aprende a reconhecer o canto do seu hospedeiro para que lhe sirva de guia no ano seguinte, quando se ponha a buscar outro ninho. A reputação do cuco inspirou muitas histórias, entre as que é difícil distinguir a realidade da ficção. Aqui no Amazonas existem muitas lendas. Um pequeno peixe com uma reputação feroz é a piranha. No entanto, surpreendentemente, outro peixe, a obscura perepitinga, vive junto a ela sem correr perigo. A perepitinga não só engana a piranha para que não a ataque, imitando-a em forma e tamanho, como também obtém alimento gratuito e proteção frente a outros predadores maiores. Existem muitas adaptações curiosas que podem ser descobertas entre os diversos habitats do mundo. Nas salgadas águas do oceano, uma extraordinária estratégia foi desenvolvida pelo peixe-palhaço. Desloca-se entre os mortíferos tentáculos da anêmona, que é capaz de paralisar as criaturas com seus dardos venenosos. O peixe-palhaço, imune aos seus mortais tentáculos, está coberto por uma capa protetora de muco igual à que cobre os tentáculos da anêmona. O muco, tanto para o peixe como para a anêmona, previne das descargas mortais das células urticantes. Dessa forma, a anêmona está protegida do seu próprio veneno e o peixe pode ter um refúgio seguro. Como o peixe-palhaço conseguiu seu abrigo? Isso ainda é um enigma. Nenhum outro peixe teve tanta sorte.
Ainda mais estranho é o espetáculo da lesma arco-íris marinha existente nas costas do Pacífico na América do Norte. A lesma passeia pela anêmona, que parece uma palmeira submarina, mas que na verdade é um animal. A anêmona é a única fonte de alimento da lesma marinha. Estes dois seres primitivos encontram-se prisioneiros do conflito predador-presa. Com um golpe rápido, a lesma decapita a anêmona. Ao alimentar-se, a lesma absorve as minúsculas células urticantes da anêmona. Essas células urticantes, com aspecto de penas, são transportadas para os extremos do corpo da lesma, de cujos pontos repelirão os possíveis atacantes. Essa estranha criatura marinha conseguiu, ao mesmo tempo, comida e uma arma de defesa. A segurança proporcionada pela quantidade é outra estratégia utilizada pela natureza, tanto dentro do mar como fora dele. No entanto, poucos animais chegam tão longe quanto esse pássaro tecelão africano. Em grupos de milhões de exemplares, oferecem um espetáculo confuso e impressionante para qualquer predador. Afetado por uma sobrecarga sensorial, o gavião de bico amarelo não pode decidir que pássaro atacar. A cacofonia criada pelos diferentes bandos de tecelões atrai a atenção de outros grupos de animais. Algumas vezes, a cooperação é a pequena chave do sucesso. A pequena suricata africana vive em grupos que mantêm vigias a postos, sendo que são os adultos que se alternam nos plantões. Com tal vigilância, as outras suricatas podem se alimentar em paz enquanto os jovens estarão em segurança.
Se detectam algum perigo, os vigias imediatamente dão um sinal de alarme. Os membros do grupo têm tempo suficiente para retirar-se em segurança para suas tocas subterrâneas. Evitar um confronto é, muitas vezes, uma das principais estratégias na luta pela sobrevivência. Mas o que acontece quando se encontram? Esta delicada borboleta é também conhecida como esfinge de olhos. Possui uma falsa cabeça na parte posterior de seu corpo, maior que sua cabeça real, de modo a captar a atenção dos seus predadores que atacam a parte menos vital do seu corpo. A iridescência também pode confundir o caçador, deslumbrando-lhe ou distraindo-lhe e fazendo com que o ataque seja ineficaz. Os falsos olhos são também uma estratégia de defesa, ou no caso da borboleta de olhos, podem servir de chamariz. Muitos animais predadores atacam com extraordinária precisão, nem sempre sobre zonas vulneráveis. Assim que é melhor perder um pedaço da asa do que perder a cabeça. Para Urutau, como para muitos outros, a camuflagem é sua primeira defesa. No entanto, se seu truque é descoberto, tentará intimidar ou surpreender com uma ameaçante manobra. Os poucos segundos de desorientação podem proporcionar ao pássaro o tempo necessário para escapar. O sapo de barriga de fogo também constitui uma possível vítima para a cobra e permanece indefeso. Mas quando está em perigo, tem um truque especial. Uma cobra com um pouco de experiência reconheceria estas cores brilhantes como um sinal de perigo, o que quer dizer que esse pequeno sapo é tóxico. Existem outras histórias curiosas nessa relação predadores-presas, como a do besouro azul do deserto da Namíbia. Outro animal que simula a morte para evitar ser a presa é essa cobra. É menos engraçado que o caso do besouro, mas oferece uma atuação mais teatral.
Quando a cobra é atacada, também exala um mau cheiro que convence o predador a buscar alimento em outro lugar. A perereca parece estar destinada a ser o alimento da cobra-cipó. Sua camuflagem não é suficientemente boa para confundir a cobra que a ataca para matar. No entanto, ao ser atacada, a rã libera um líquido venenoso segregado pelas glândulas do seu corpo que obrigam a cobra a soltá-la imediatamente. Um jovem puma ainda não reconhece a advertência das cores do cangambá pintado. Para o felino inquisitivo, isso é algo que vale a pena investigar. Esse encontro será lembrado pelo puma durante muito tempo. Seus olhos ficarão irritados e temporariamente cegos pela acrobática expulsão de líquido do cangambá. Nem todos os animais contam com um repelente tão potente. Se tudo mais falhar na batalha pela sobrevivência, o enfrentamento pode ser o último recurso. A gazela Thompson é um pequeno animal da savana pouco preparado para lutar contra seus predadores, os chacais. Mas quando este jovem sinta-se ameaçado, se defenderá de qualquer maneira possível. Um esforço heróico ante o que parece ser um destino inevitável. Armado apenas com seus curtos chifres, consegue enfrentar os implacáveis e eficazes chacais em uma demonstração de heroísmo. O imperativo mais importante é sobreviver. A natureza encontrou incontáveis maneiras para que suas presas escapem de seus predadores e para que os predadores capturem suas presas. A cadeia evolutiva está condenada a seguir evoluindo, proporcionando mais exemplos espetaculares de defesa e de ataque, tanto quanto dure o próprio planeta.